Olá pessoal, aqui é a Juliana Rezende e esse é o nosso curso de Análise Combinatória e Probabilidade. Essa é a nossa 11ª aula do curso, só que é a nossa 3ª aula de probabilidade. Se você chegou aqui por acaso, não está acompanhando o curso, tem uma playlist com o curso completo, então vai lá e começa a assistir desde o início. Essa, como eu falei, é a nossa 3ª aula de probabilidade. E nela nós vamos falar de um tema que é muito recorrente, que é eventos sucessivos. Coisas que acontecem seguidamente que você tem que levar em consideração na hora de calcular a probabilidade. A gente vai fazer vários exemplos. Na descrição do vídeo tem sugestão de algumas questões para vocês tentarem resolver do nosso material. Quem não baixou o material ainda, gente, tem um link para você clicar, colocar o seu e-mail, que eu vou te enviar o material. Mas você precisa conferir o seu e-mail, confirmar a sua inscrição para que você receba o material. Então, fica de olho, porque esse e-mail vai chegar e você vai conseguir baixar a sua lista. Além disso, gente, não esqueça de curtir o vídeo, de marcar algum amigo que está precisando desses temas, de deixar um comentário fazendo alguma crítica ou sugestão, para a gente melhorar sempre o canal. E eu conto com vocês para divulgar esse canal para que a gente consiga chegar nos 4 cantos do país. Então, vamos ver como é que funciona essa parte e eu tenho certeza que vocês vão conseguir assimilar bem a matéria. Vamos para a aula? Então, vamos para a nossa aula de hoje a respeito de probabilidade. A gente vai falar hoje de um tema super importante, que é a ideia de eventos sucessivos. O que é isso? É quando um experimento ocorre seguido do outro e aí a gente vai ter que tomar uma série de cuidados. Uma das coisas mais complicadas de se entender e também de se explicar nessa parte da matéria é justamente por causa de uma confusão que você faz com a análise combinatória. Eu vou tentar te mostrar uma maneira bem prática, fácil e garantida de você não errar questões desse tipo mais. E aqui não tem muito jeito. A única forma de eu te mostrar isso é com exemplos. Então eu separei alguns exemplos para a gente poder resolver na aula de hoje e eu preciso que você preste bastante atenção em cada detalhe que eu vou falar e que você também tente resolver as questões que eu vou sugerir aqui no link na descrição do nosso vídeo. Então fique bastante esperto. Pega aí o seu caderno e vamos tentar fazer tudo juntos. Dá uma olhada nesse exemplo que vai aparecer aí na sua tela. Num baralho existem ouros, paus, copas e espadas em igual quantidade. Retirando-se consecutivamente 2 cartas de um baralho sem reposição, a probabilidade de a primeira delas ser de ouro e a outra ser de espadas é... Olha, em geral, quando aparece uma questão de baralho numa prova, eles costumam te explicar como que é um baralho. Porque a gente não tem obrigação assim, de saber como que é a divisão no baralho. Se você já sabe, ótimo, mas se você não sabe, não se preocupe, porque eles vão te falar alguma coisa. Repara, um baralho comum, ele tem 52 cartas. E essas 52 cartas são divididas em 4 naipes: copas, ouros, paus e espadas. Se você fizer 52 dividido por 4, vai dar 13. Então são 13 cartas de cada naipe. 13 de copas, 13 de ouros e assim por diante. A questão aqui é o seguinte: a pessoa vai retirar 2 cartas desse baralho. E eu quero saber qual que é a probabilidade de a primeira delas ser uma carta de ouros e a segunda ser uma carta de espadas. Repara, gente, nesse caso, a ordem é um fator importante. A primeira carta a ser retirada tem que ser uma carta de ouro. A segunda carta a ser retirada tem que ser uma carta de espadas. E aí a gente quer saber qual que é a chance disso acontecer. Como é que você vai pensar? Você vai pensar como a gente pensa sempre. Lembra aí da definição de probabilidade. Probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral tem 52 cartas. Dá uma olhada, eu quero que a primeira seja uma carta de ouros. Qual que é a chance da primeira carta retirada ser uma carta de ouros? Nós temos 13 chances em 52. Agora, vamos imaginar que a pessoa tirou uma carta de ouros. Ela agora venceu metade do desafio. A outra metade consiste em que a próxima carta que ela tire seja uma carta de espadas. Como é que a gente vai fazer isso? Pensa bem. Imaginando que ela tirou uma carta de ouros, sobre a mesa agora há 51 cartas. Aí eu quero saber qual que é a probabilidade de ela agora tirar uma carta de espadas. Uma dúvida que deve ter aparecido aí na sua cabeça. Deve estar pensando assim, tá, mas
E se por acaso ela não tirou uma carta de ouros na primeira tentativa? Gente, se por acaso ela não tiver tirado uma carta de ouros na primeira tentativa, acabou o desafio. Por que acabou? Porque ela não tem chance de ganhar mais. A única chance dela ganhar é a primeira ser uma carta de ouros e a segunda ser uma carta de espadas. Então, vem comigo. Se ela tirou aqui uma carta de ouros, sobre a mesa agora há 51 cartas. E dessas 51 cartas, 13 continuam sendo de espadas. Então, agora ela vai ter 13 chances em quantas? Em 51. O que a gente vai fazer agora? Essa pergunta você tem que se fazer. Você tem que pensar assim, beleza, eu achei 2 resultados. Mas e agora? Somar ou multiplicar os resultados? Para a gente poder pensar nisso, você vai lembrar daquilo que a gente aprendeu lá no início, a nossa primeira aula, que tá aqui no nosso canal. Se por acaso você não viu, é importante que você dê uma continuidade. Mas vamos lá. O que você vai ter que pensar aqui agora? Qual o conectivo que vai aparecer aqui? A primeira carta tem que ser de ouros e a segunda de espadas, ou a primeira de ouros ou a segunda de espadas. Se você pensar um pouquinho, você vai lembrar que é o I. A primeira tem que ser de ouros e a segunda tem que ser de espadas. Se é o I, a gente já combinou. Você vai ter que multiplicar os resultados. Dá uma olhada, ó. Aqui por 13 dá 1, aqui por 13 dá 4. Agora que não dá para simplificar mais, você multiplica em linha reta. 1 vezes 13 dá 13. 4 vezes 51 dá 204. Então, qual que é a probabilidade de a primeira carta retirada ser de ouros e a segunda carta ser de espadas? É de 13 em 204. Que letra que dá isso? Letra B. Então, resposta certa da questão, letra B. Agora, eu quero aproveitar essa questão para te mostrar um detalhe, que é aquilo que eu falei lá no início, que é o que gera mais confusão. Então, imagina que a gente tivesse nessa questão uma letra B. Diferente, assim, ó. Falando assim, ó, imagina o mesmo problema. Um baralho com 52 cartas, tudo explicadinho da mesma forma, só que mudando o comando. Vou passar o comando aqui. Acompanhe aqui comigo. Imagina uma letra B assim, ó. Qual é a probabilidade de retirarmos uma carta de ouros e uma de espadas? Aqui no caso, gente, também sem reposição. Muita gente, quando termina de ler esse enunciado aqui, fala assim, mas estranho, não mudou nada para mim, é a mesma pergunta original, não é não? Não é. Uma dica. Quando você tiver com dificuldades em probabilidade, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é pensar assim, imagina que você está participando de uma aposta. Alguém apostou com você que você precisa tirar uma carta de ouros e uma de espadas. Pensa bem. Se isso é uma aposta, a pessoa só falou isso. Olha, eu aposto que você não consegue tirar uma carta de ouros e uma carta de espadas. Você tem que pensar. Se primeiro você tirar uma carta de ouros e em seguida você tirar uma carta de espadas, você ganhou a aposta? Sim, né? Agora, imagina que fosse um pouco diferente. Imagina que primeiro você tirasse uma carta de espadas e em seguida retirasse uma carta de ouros. Você também ganharia a aposta? Sim, né? Repare. Imagina, primeira uma de ouros e segunda uma de espadas. Aqui você ganha a aposta. Porém, se primeiro for uma de espadas, e em seguida uma de ouros, você também ganha a aposta. Toma cuidado, porque na questão original, ele estabelecia uma ordem. Primeiro uma de ouros e depois uma de espadas. Qualquer coisa que fugisse disso, você não ganharia a aposta. Agora aqui, eu só falo que você precisa tirar uma de ouros e uma de espadas. Então a ordem não é um fator importante. Essa, gente, é a parte que eu falei que as pessoas costumam confundir com a análise combinatória. Aqui, a ordem não faz diferença nenhuma. E é justamente pelo fato da ordem não importar que a gente vai ter que considerar todos os casos. Dá uma olhada. Primeiro uma de ouros e segundo uma de espadas, a gente já fez a conta. O que deu? Cola aqui, ó. 13 sobre 204. Algum palpite sobre quanto vai dar essa segunda possibilidade aqui, gente? Isso mesmo que você pensou. 13 sobre 204. Mas eu posso garantir isso sempre?
Gente, aqui é uma situação em que o resultado não vai mudar. Tem alguns casos em que pode mudar, sim, mas é só você pensar um pouco. A conta que você vai ter que fazer aqui é rigorosamente a mesma. Você pode fazer se você estiver inseguro, mas é rigorosamente a mesma. Imagina, para a primeira ser de espadas, a gente vai ter 13 chances em 52. Para a segunda ser de ouros, a gente vai ter 13 chances em 51. É absolutamente a mesma conta que a gente fez. Por isso que a gente podia considerar direto que daria 13 sobre 204. Dá uma olhada. Chegamos a dois resultados diferentes. Agora a gente vai ter que pensar. O que a gente faz? A gente soma ou a gente multiplica os resultados? Você vai ter que se fazer aquela mesma pergunta. A gente está usando o i ou ou? É ou. Por que é ou? Porque ela ganha desse jeito ou desse jeito. Então, por isso que a gente vai somar. Mas um detalhe, repara que a gente teria que somar dois resultados idênticos. Somar dois resultados idênticos é equivalente a multiplicar por 2. É só fazer 2 vezes 13 sobre 204. Observa que dá para simplificar alguma coisa aqui, ó. Aqui por 2 vai dar 1, aqui por 2 vai dar 102. Então, resposta final aqui, probabilidade, 13 chances em 102. Se você ficou meio confuso em relação a essa ideia da ordem ser ou não um fator importante, não se preocupe, porque nesse final de curso nosso, que a gente mais vai falar a respeito disso. Agora, dá uma olhadinha nessa segunda questão que vai aparecer aí na sua tela, que você vai ver como que isso vai ficar bem evidente nas questões. Num conjunto de 8 pessoas, 5 usam óculos. Escolhidas ao acaso duas pessoas desse conjunto, a probabilidade de somente uma delas usar óculos é... Então, olha, gente, é um grupo com 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 5 usam óculos. Pensa um pouco. Se 5 usam óculos, 3 não usam. Aí a gente quer saber qual que é a probabilidade de escolhermos somente uma pessoa que usa óculos. Então, a gente vai escolher 2 pessoas no grupo e somente uma delas pode usar óculos. Como é que a gente vai pensar nisso? Da mesma forma que a gente pensou na questão anterior. Só que você tem que ficar muito esperto. Repara, vamos escolher 2 pessoas. Em algum lugar do enunciado, falou que a primeira delas tem que usar óculos? Não. Falou que somente uma delas pode usar óculos. Então, tenta entender. Se fosse uma aposta, o que serviria para nós? Serviria para nós se a primeira escolhida usa óculos e se a segunda escolhida não usa óculos. Isso aqui serve. Mas não é a única coisa que serve. O contrário também serve. Serve se a primeira pessoa não usa e se a segunda pessoa usa óculos. Então são esses 2 casos. Se são esses 2 casos, a gente vai ter que considerar os 2. Como é que nós vamos fazer isso? A ideia é bem simples. Você vai usar de novo a mesma coisa que a gente usa sempre. Probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como é que vai ficar aqui, hein? Eu quero que a primeira use óculos. Vou fazer nesse cantinho. A probabilidade da primeira usar óculos são 5 pessoas que usam óculos e meio a 8. Então seria 5 chances em 8. Agora eu preciso que a segunda não use, porque somente uma delas pode usar óculos. Qual que é a probabilidade da segunda pessoa não usar óculos? São 3 pessoas em quantas? Em 7. Muito cuidado para você não colocar 8. Aqui é uma situação sem reposição. Você deve estar se perguntando, mas ele não falou isso. Gente, quando ele não falar nada, a gente pressupõe que é sem reposição. Então, observe. O que eu vou ter que fazer aqui, hein? Eu vou ter que multiplicar. O que vai dar essa probabilidade? Vai dar 15 chances em 56. Agora, bastante cuidado, gente, porque é bem provável que na sua prova apareça essa alternativa, mas você não pode marcar. Por quê? Porque esse aqui não é o único caso que serve. A gente vai ter que fazer o segundo caso. O segundo caso, gente, vai dar absolutamente a mesma resposta. Dá uma olhada. Qual que é a probabilidade de a primeira pessoa escolhida ser uma pessoa que não usa óculos? A gente tem 3 chances em 8.
Aí suponha que eu escolhi uma pessoa que não usa óculos. Agora eu preciso escolher uma segunda pessoa, só que uma segunda pessoa que usa. Qual que vai ser a probabilidade? Serão 5 chances em 7. A gente tem que multiplicar, né, por causa do conectivo. Agora é só você pensar, vai dar absolutamente o mesmo resultado. 15 chances em 56. Agora, o que serve? Serve se acontecer isso ou se acontecer isso. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que somar. O que vai ser a probabilidade? Vai ser 2 vezes 15 sobre 56. Observa, aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 28. Então, a probabilidade final aí serão 15 chances em 28. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo acompanhar tudo direitinho? Não esquece, hein? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, porque eu faço questão de responder a cada um deles. Vamos para um próximo exemplo para ver se isso de fato está se consolidando aí na sua cabeça. No sorteio, existem 3 urnas e cada uma possui um bilhete premiado para um show de rock. A urna A contém 6 bilhetes, a urna B, 4 bilhetes e a urna C contém 2 bilhetes. André retira 2 bilhetes da urna A, Bernardo retira 1 bilhete da urna B e Carlos retira 1 bilhete da urna C. A probabilidade de ao menos um dos 3 retirar um bilhete premiado é igual a... eu fiz uma tabelinha aqui só para facilitar nosso entendimento. São 3 urnas, A, B e C. A urna A tem 6 bilhetes, a urna B tem 4 bilhetes e a urna C tem apenas 2 bilhetes. E em cada uma delas há apenas um bilhete premiado. Aí são 3 pessoas, André, Bernardo e Carlos. Eu quero saber qual que é a probabilidade deles retirarem os bilhetes dessa urna e conseguirem, na verdade, pelo menos um deles tem que conseguir retirar um bilhete premiado. Aí a questão está querendo saber qual que é a chance disso acontecer. Só que tem um detalhe, o André ele vai retirar 2 bilhetes. O Bernardo vai retirar apenas um bilhete e o Carlos também vai retirar um bilhete. Como é que a gente vai pensar nisso? Eu não sei se você vai se lembrar, mas em análise combinatória, sempre que aparecia a palavra pelo menos, a gente buscava uma maneira um pouco diferente de resolver o problema. Você deve lembrar, a gente fazia o total menos os casos indesejáveis. Em probabilidade não é diferente, a gente vai usar a mesma estratégia. Por quê? Porque não é que você não consiga fazer de outro jeito, mas tem muita coisa que serve. Por exemplo, se o André ganha, o Bernardo não ganha e o Carlos não ganha, serve para nós. Mas o caso em que o André ganha, o Bernardo ganha e o Carlos não ganha, também serve. Serve o caso em que o Bernardo e o Carlos ganham e o André não. Serve o caso em que os 3 ganham. Então, como tem muita coisa que serve, talvez seja mais fácil a gente fazer o total menos que a gente não quer. Mas vocês devem estar pensando, mas como assim fazer o total menos que a gente não quer? Vou te dar um exemplo. Não é a resposta da questão, mas é só para te ajudar a pensar. Imagina que a gente descubra que a chance de nenhum deles ganhar nada seja de 60%. Se a gente descobrir que a chance de nenhum deles ganhar é 60%, significa que a chance de pelo menos um deles ganhar é de 40%. Como assim? O total seria 100%. Se a chance de acontecer o que eu não quero for de 60%, significa que a chance de acontecer o que eu quero é de 40%. Nesse caso, a resposta não vai ser uma porcentagem redondinha assim, mas a ideia é a mesma. A probabilidade máxima para um evento é 1 ou 100%. Então a gente consegue pensar a partir daí. Tenta entender o que eu vou fazer. Eu vou calcular a probabilidade de nenhum deles ganhar. Sabendo a probabilidade de nenhum deles ganhar, a gente consegue descobrir qual que é a probabilidade de pelo menos um deles se sagrar vencedor aí nesse sorteio. Vamos ver como é que funciona. Repara, o André vai retirar 2 bolas da urna 1, A, o Bernardo da urna B e o Carlos da urna C. Vamos tentar pensar aqui qual que é a probabilidade do André não ganhar. Ele vai ter 5 chances em 6. Por que 5 chances em 6? Porque há 5 bilhetes não premiados num total de 6. Aí suponha que ele tirou um bilhete que não era premiado.
dentro da urna sobrarão 5 bilhetes. E desses 5 bilhetes, quantos continuam não premiados? 4. Então a chance dele não ganhar é essa, ó, não tirar um bilhete premiado na primeira retirada e não tirar um bilhete premiado na segunda retirada. Esse 5 cancela com esse. Isso aqui vai dar 4 sobre 6. 4 sobre 6 dá para dar uma simplificada também. Vai ficar como, hein? 2/3. Então a chance dele não ganhar é de 2/3. Vamos tentar pensar aqui qual que é a chance do Bernardo não ganhar. Só que tem uma pequena diferença. O Bernardo retira um bilhete só. Então é ligeiramente mais fácil calcular a probabilidade dele não ganhar. Qual que é a chance do Bernardo não ganhar? Observe, tem 4 bilhetes na urna e apenas um premiado. A chance dele não ganhar é de 3 em 4, 3/4. Vamos ter que fazer a mesma coisa para o Carlos. Qual que é a probabilidade do Carlos não ganhar? Só tem 2 bilhetes na urna que o Carlos vai retirar. Se tem um premiado, é porque tem um que não é premiado. Então a chance dele não ganhar é 1 em 2. Observa que nós chegamos a 3 resultados diferentes. De novo, né, vai surgir aquela dúvida de sempre. Ah, mas eu vou multiplicar ou eu vou somar? Você tem que multiplicar. Por que multiplicar? Porque aqui eu não coloquei, mas eu preciso que o André não ganhe, que o Bernardo não ganhe e que o Carlos também não ganhe. Então eu preciso que as 3 coisas aconteçam juntas. Resumindo, eu preciso que esse aqui não ganhe e que esse não ganhe e que esse não ganhe. Por isso que a gente vai multiplicar. Então vai ser 2/3 vezes 3/4 vezes meio. Antes de sair multiplicando, você vai lembrar de simplificar as coisas aqui para mim, ó. Por exemplo, esse 2 cancela com esse 2. Esse 3 cancela com esse 3. Então a chance de ninguém ganhar vai ser 1/4. Qual que vai ser a probabilidade de algum deles ganhar? Ele não quis colocar uma porcentagem redonda, então a gente vai ter que usar a fração. Se você der uma olhada nas alternativas, você vai ver que está tudo em fração. Observe, pensa no inteiro. A probabilidade geral é 1 sobre 1. Se 1/4 é a chance de nenhum dos 3 ganhar esse sorteio, a chance de pelo menos um deles ganhar vai ser 3 em 4. Se você ficar na dúvida ou se não for uma fração fácil, você faz, ó, 1 menos 1/4. Tira o MMC. O MMC entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 vai dar 4, vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, o que vai ser a probabilidade? 3/4. Quem quiser escrever isso numa porcentagem, 3/4 é a mesma coisa que 75%. Você está conseguindo enxergar como é que é a situação? A gente vai ver um próximo exemplo e aí eu tenho certeza que a gente vai fechar isso de uma maneira que você vai conseguir, de agora em diante, fazer todas as questões que aparecerem para você, mas em especial você vai conseguir resolver todas as questões que aparecem aqui na descrição do vídeo. Se você não baixou ainda o nosso material, tem um link com o material completo, é um material com 50 páginas, misturando um pouco de teoria e muito exercício para que você, de maneira efetiva, apareça preparado nas provas que você vai fazer. Dá uma olhadinha nesse próximo exemplo, só que esse próximo exemplo, como tem gráfico, eu vou fazer na minha mesa digitalizadora. Dá uma olhada e não se esqueça, tá? Havendo dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de dar uma atenção. Então vamos para o exemplo 4. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e um brinde entre os compradores do produto B. Então, olha, um brinde entre os compradores de A e outro brinde entre os compradores de B. Qual a probabilidade de que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Aqui então tem um gráfico. Vamos pensar, ó, o que está de preto aqui é quem comprou o produto A e o cinza é quem comprou o produto B. Primeira coisa, vamos tentar descobrir quantas pessoas compraram cada um dos produtos. Vamos pensar aqui no produto A primeiro. O produto A
teve 10 compradores em janeiro, 30 compradores em fevereiro e 60 compradores em março. 10 com 30 dá 40, 40 com 60 vai dar 100. Então são 100 compradores no total. Agora toma cuidado para você não achar que o B serão 100 também. Faz a conta, ó, não custa nada se dar uma conferida. 20 com 20 dá 40, 40 com 80, 120. Tá vendo? Ó? O B tem 120 compradores. O que eu quero? Eu quero saber qual que é a probabilidade dos dois sorteados, quem ganhou o produto, quem ganhou entre os compradores do produto A e quem ganhou entre os compradores do produto B. Eu quero saber qual que é a probabilidade deles, que os dois tenham feito a compra em fevereiro. Então vamos ver aqui, ó. Entre os compradores de A, qual que é a probabilidade de ter feito a compra em fevereiro? Lembra? Vou escrever aqui, ó. Probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, para o a probabilidade aqui vai ser, foram 30 compradores em fevereiro, num total de 100. Então, a probabilidade aqui é 30 sobre 100. Agora, vamos pensar para o B. Quantos compraram o produto B em fevereiro? 20. Então, a probabilidade aqui vai ser 20, cuidado, hein? Em 120. Agora é o seguinte, eu quero que isso aqui ocorra e isso aqui ocorra. Então, a gente vai ter que multiplicar. Vai ser 30 sobre 100 vezes 20 sobre 120. Vamos ver o que dá para a gente simplificar aqui. Multiplicação de fração. Esse 0 e esse eu vou cortar com esses dois. Vai ficar 6 sobre 120. 6 sobre 120. Dá para simplificar, ó. Aqui por 6 dá 1. Aqui por 6 dá 20. Então, a probabilidade de que os dois ganhadores tenham comprado seus produtos em fevereiro é 1 sobre 20. Letra A. Entendido, gente?